Só que era ali que o trabalho real estava acontecendo. Dentro de casa, não tem palco, não tem quem impressionar, nem motivo para sustentar uma versão de si mesmo. Só existe o que é verdadeiro. E é com isso que Deus trabalha. É ali que você descobre o que é sólido e o que não é. Como você pensa quando ninguém te corrige. O que você faz com o seu tempo quando ninguém te cobra. Se você consegue ser constante, sem pressão. Isso revela muito mais do que qualquer momento público. Eu já passei por fases em que parecia firme diante das pessoas. Mas dentro de casa, minha disciplina era fraca. Minha atenção se perdia fácil. Eu falava com convicção, mas não vivia da mesma forma. E essa diferença não fica escondida para sempre. Uma hora ela aparece, geralmente quando a pressão chega. E é assim que tudo desmorona. Não de repente, mas porque a base nunca foi construída direito. Em 1 Samuel 16, quando Samuel foi ungir o novo rei, Davi nem foi lembrado de início. Estava lá no campo, cuidando do que ninguém valorizava. Mas Deus disse, o Senhor vê o coração. E esse coração não foi formado de uma hora para outra. Foi construído na rotina, no anonimato, em responsabilidades simples. Davi não ficou forte quando enfrentou Golias. Ele já era forte. A batalha só revelou o que vinha sendo formado em silêncio. É isso que o lar faz, se você permitir. Ele tira a ilusão de que crescimento precisa ser visível. Te confronta com quem você realmente é, não com quem parece ser. E esse processo não é confortável. É lento, às vezes repetitivo. Tem dias que parece que nada está mudando, mas está. Só ainda não dá para ver. Aquilo que Deus constrói no secreto é o que sustenta no público. Eu já vi o contrário também. Gente assumindo posições visíveis sem ter essa base. Funciona por um tempo, até a pressão chegar. E aí começam as rachaduras. Deus não está te atrasando. Ele está te preparando para não quebrar depois. Se ele te mantém em um lugar que parece pequeno, não é porque sua vida é pequena. É porque o que ele está fazendo agora não pode ser acelerado. E a maior parte disso acontece longe dos olhos de todo mundo. Segundo, você não está ficando para trás. Eu já tive a sensação de estar sendo deixado de lado. Via outras pessoas avançando, construindo coisas, criando conexões, e parecia que eu estava parado, só assistindo o tempo passar. Aquilo não parecia algo espiritual, parecia desperdício. Só que, na verdade, eu estava avaliando tudo do jeito errado. Em 2 Coríntios 6,17 diz, saiam do meio deles e se separem, diz o Senhor. No começo, eu não compreendia isso. Pensava que essa separação era um afastamento sem sentido. Mas não é assim. É Deus colocando limites ao redor da sua vida com um propósito. Existem ambientes que te influenciam sem fazer barulho. Você não percebe na hora, mas sua mente começa a mudar. Seus padrões vão se ajustando sem você notar. Conviver com pessoas presas em drama, por exemplo, pode te puxar para ciclos que nem são seus. Mas, de repente, você se vê envolvido, tentando lidar com algo que nem começou com você. Eu fiquei tempo demais em lugares assim. Conversas que me tiravam do foco, expectativas que me faziam ceder em pequenas coisas. Nada absurdo, mas o suficiente para confundir aquilo que eu sabia que era certo. Isso foi tirando minha clareza. E quando a clareza some, tudo pesa mais. Você começa a questionar o que deveria ser simples. Hesita onde deveria estar firme. E recuperar isso leva tempo. Deus te tira desses ambientes não para te isolar, mas para te alinhar de novo. Pode ser desconfortável, mais quieto do que você gostaria, mais lento do que esperava. E aí vem o pensamento, estou perdendo algo. Mas não está. Você está sendo guardado daquilo que atrapalharia o que Deus está construindo em você. O mundo vive acelerado. Sempre tem algo acontecendo. Sempre tem um lugar para ir. Mas muita coisa nisso tudo é só barulho.
Nem tudo é errado, mas muita coisa é desnecessária. Eu precisei aprender a não preencher todo momento vazio, a não correr atrás de algo só porque estava ali disponível. Leva tempo para mudar isso, mas quando muda, tudo fica mais simples. Não necessariamente mais fácil, mas muito mais claro. Se Deus diminuiu o que está ao seu redor, não tente substituir rápido demais. Tem um motivo nisso. Terceiro, Deus muitas vezes fala com mais clareza em lugares silenciosos. Deus nunca teve dificuldade para se comunicar. O problema sempre foi a minha atenção. Eu achava que precisava de algo mais forte, mais evidente, uma direção impossível de ignorar. Mas não era que Deus não falava, era que minha vida estava cheia demais para perceber. O barulho nem precisa ser alto, só constante. Eu ocupava meus dias sem pensar, algo sempre tocando, notificações, distrações, movimento o tempo todo. Isso me mantinha ativo, mas também me deixava insensível. Minha mente nunca ficava quieta o suficiente para reconhecer o que realmente importava. Teve uma noite que ficou marcada, sem planos, sem pressa. Deixei o celular de lado e não toquei mais nele. O ambiente ficou silencioso, sem estímulos. No começo, parecia vazio. Depois algo começou a se acalmar. Um pensamento veio, tranquilo, direto, sem esforço. Não era algo novo, era algo que eu já sabia, mas vinha evitando. E naquele momento ficou impossível ignorar. É isso que o silêncio faz. Traz à tona o que o barulho esconde. Ficar em casa pode te dar esse espaço. Não automaticamente, mas se você parar de preenchê-lo o tempo todo. Deus não disputa sua atenção. Ele espera por ela. E se sua mente está sempre dividida, você vai continuar pedindo direção enquanto ignora o que já recebeu. Quarto, ficar em casa vai quebrar o vício por estímulos constantes. Eu não percebia o quanto dependia de estímulos até que eles diminuíram. Não eram coisas grandes, eram hábitos pequenos, olhar o celular sem pensar, preencher qualquer silêncio, pular de uma coisa para outra só para não ficar parado. Parecia normal, mas não era. Isso me deixava impaciente, inquieto, incapaz de sustentar um pensamento por tempo suficiente para realmente entendê-lo. E isso afeta até a vida espiritual. Você começa a tratar seu tempo com Deus do mesmo jeito, rápido, disperso, interrompido. Só que o silêncio não é vazio. É onde as coisas se organizam, mas você precisa permanecer ali o suficiente para isso acontecer. No início parece improdutivo. Você para e sua mente dispara. Dá vontade de pegar qualquer coisa para ocupar o espaço. Esse impulso mostra o quanto você foi condicionado a fugir do silêncio. Eu precisei atravessar momentos assim, onde por fora nada acontecia, mas por dentro havia resistência. Vontade de sair dali, de checar algo, de quebrar o silêncio. Mas eu fiquei. E com o tempo essa pressão foi diminuindo. Meus pensamentos começaram a se alinhar. Minha atenção aumentou. A leitura deixou de ser corrida. Tudo começou a se encaixar. Se você não consegue ficar em silêncio, dificilmente vai ouvir com clareza. Ficar em casa corta muitas distrações e revela no que você vinha se apoiando sem perceber. E mais do que isso, te dá a chance de reconstruir sua atenção. Você não precisa de mais informação, precisa de espaço para enxergar melhor aquilo que já está aí. Quinto, sua casa vai virar um lugar de fortalecimento, não de escapismo. Por muito tempo, eu tratei minha casa como um espaço para desligar, não para me reconstruir. Chegava cansado, sentava e simplesmente me desconectava. Não era descanso de verdade, era só fuga. As horas passavam, mas por dentro nada era renovado. Eu não estava me recuperando, estava apenas evitando. E existe uma diferença grande nisso. Quando você transforma a sua casa em refúgio para fugir do que importa, você sai dela mais fraco. A mente continua espalhada, o foco não volta. Até pode haver um descanso físico, mas por dentro nada se fortalece. Esse foi meu padrão por um tempo.
O mesmo lugar, a mesma rotina, o celular na mão, o tempo indo embora e nada mudando. Eu não estava sendo restaurado, estava só anestesiado. Até que algo começou a mudar. Lembro de uma manhã sentado na mesma mesa, no mesmo lugar onde antes eu só rolava a tela sem pensar. Mas naquele dia eu abri a escritura, sem emoção intensa, sem nada extraordinário, só silêncio, e permaneci ali. Aos poucos, algo foi se organizando dentro de mim. Não foi emocional, foi mais profundo. Meus pensamentos desaceleraram, minha atenção ficou firme. Eu não estava pulando de um estímulo para o outro. Eu estava presente. Foi aí que caiu a ficha. A casa pode te desgastar ou te desenvolver. Tudo depende de como você a usa. Se você entra sem intenção, ela engole seu tempo e não devolve nada. Mas quando você entra com propósito, mesmo que simples, ela começa a te formar. Sexto, Deus te treina no comum antes de confiar a você algo maior. Eu costumava ignorar as coisas pequenas, não por mal. Eu só achava que não tinham tanto peso. Na minha cabeça, crescimento vinha em momentos grandes, oportunidades claras, passos visíveis. Mas a maior parte da vida não acontece nesses momentos. Ela acontece nos dias comuns. E eu não estava sabendo lidar com isso. Em Lucas 16:10 está escrito: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Eu já conhecia esse versículo, mas só entendi de verdade quando senti as consequências de ignorar isso. Eu tinha tempo e não usava bem. Tinha responsabilidades e tratava com descuido. Ficava esperando algo maior enquanto negligenciava o que já estava nas minhas mãos. E isso cobrou um preço. Não na hora, mas depois. Quando mais foi exigido de mim, eu não estava pronto. Meus hábitos eram fracos, minha atenção instável. Precisei voltar e reconstruir o que deveria ter sido feito antes. Essa é a parte que quase ninguém fala. Você não perde só tempo, você cria atrasos desnecessários. Deus te trabalha no comum, porque é ali que seus padrões são formados. Como você começa o dia? O que você faz quando ninguém vê? Se você honra o simples, isso não é pequeno para Deus, são sinais. Disciplina no dia a dia não é sobre dureza, é sobre ser confiável. Você consegue ser consistente num dia tranquilo? Consegue manter o ritmo quando ninguém está te cobrando? Foi isso que eu tive que aprender, não só ouvindo, mas sendo corrigido. Repetindo dias, ajustando hábitos, deixando Deus mexer em áreas que eu ignorava porque pareciam irrelevantes. Se você negligencia o espaço pequeno onde está, vai sofrer quando chegar no espaço maior que deseja. Isso não é para assustar, é para te manter firme. Deus não está te limitando, Ele está te preparando, porque quando o maior chegar, não pode expor o que ainda não foi construído. E essa construção acontece na maioria das vezes em dias comuns. É ali que a confiança é formada. Sétimo, nem toda porta precisa ser atravessada. Eu já pensei que toda oportunidade era algo que eu deveria aceitar. Se parecia bom, fazia sentido e não havia nada errado. Eu dizia sim. Eu chamava isso de estar aberto. Mas, na verdade, me faltava discernimento. Eu só estava disponível demais. E isso me fez carregar coisas que nem eram minhas. Teve uma vez que eu recusei algo que parecia muito bom. Pessoas que eu respeitava, uma oportunidade promissora. Não tinha nada de errado ali, mas dentro de mim não havia paz. Eu quase ignorei isso. Antes eu teria racionalizado, dito que daria conta, que ajustaria depois. Mas eu já conhecia o custo desse tipo de decisão. O tempo se estica. O foco se divide, e o que realmente importa começa a escapar sem fazer barulho. Quando você percebe, já está sobrecarregado. E aquilo que Deus estava construindo em você começa a perder espaço. Então, eu disse não. E depois ficou claro. Aquela oportunidade teria tirado mais do que acrescentado. Teria me afastado do que Deus já estava fazendo.
Nem toda porta precisa ser atravessada. Algumas existem para testar sua clareza. Discernimento não é só identificar o errado, é perceber o que não é para você, mesmo quando parece certo. Escolher ficar pode parecer inércia, pode parecer dúvida. Mas, se essa decisão vem de obediência, não é indecisão, é alinhamento.